parte não queira negociar e cobre. Nós estaríamos diante de uma falência ou de um default, quando a gente fala de Estados, não é? Isto sim poderia trazer um impacto negativo. E aí nós temos que acreditar nas reservas cambiais brasileiras, na estabilidade da nossa moeda e do nosso mercado interno, porque aí teríamos gás para enfrentar situações como essa. Hoje, quais estados estão liderando esse ranking de endividamento preocupante? As maiores dívidas estão em estados como a Letônia, estados na antiga República Socialista Soviética. Há estados com 150% de dívida sobre o PIB. Romênia. Agora, além desses, Dubai é um caso conhecido, Espanha é um caso conhecido, Grécia é um caso conhecido. Estados Unidos tem uma dívida muito grande. Também. O Reino Unido tem uma dívida muito grande. Por conta vamos dizer, das medidas emergenciais. Eu até fiz críticas logo no início do plano, que eu achava que estava se dando dinheiro sem pensar na consequência que teria no médio e no longo prazo. Nós vamos ter essa consequência já começando a vencer em 2010, é isso? Já tem. O sistema financeiro lidera em termos de empresas públicas. Sem dúvida nenhuma. O sistema financeiro tem que rolar uma imensidade de dívida com os poderes públicos. E se ele não rolar, o poder público, não recebendo, também não tem como rolar sua própria dívida, a não ser que recorra à emissão de papéis ou de moeda, o que é profundamente inflacionário. Isto, por um lado, nos fortalece enquanto Brasil, quer dizer, porque nos diferencia do mercado. Por outro lado, para a gente é preocupante, porque poderíamos ter um rescaldo da crise internacional, é isso? Dominó, não é? De tal forma a demanda cai lá fora que as nossas exportações cedem, não é? Os preços sofrem uma deflação muito grande, aí começa a cair nível de emprego. Isso não interessa, principalmente num país como o nosso, que é um país que tem desigualdades sociais muito grandes e que nos obriga a olhar para as camadas mais pobres, menos protegidas, de maneira a garantir o seu emprego, garantir o seu sustento, não é? Ainda que haja programas sociais e programas assistenciais, com os quais você pode ou não discordar, mas o fato é que isso tem sustentado a economia. E valeria a pena que nós tivéssemos esses momentos, aproveitássemos esses momentos de avanço para distribuir benefícios sociais. A nossa população está a merecer um tratamento mais adequado, né? Um novo governo vai ser determinante a linha que ele vai adotar de continuidade desses investimentos no social, sejam assistencialistas ou não. Como é que você está vendo essa questão política com a econômica? Eu vejo com muito otimismo. Eu não vejo como quem quer que venha a ser presidente desse país possa abrir mão desta visão que está consagrada no mundo. Esse crescimento interno, a inclusão social, a expansão da renda nas classes menos privilegiadas. Então, isso não há como abrir mão. Agora, este ponto que você tocou talvez seja o mais crucial. Não se trata de dizer que o funcionário público é excessivo ou bem pago, muito bem pago. Trata-se da produtividade do funcionário público. Por que ele não é produtivo? Porque ele não tem treinamento. Porque ele não está exercendo as suas atividades apoiado em softwares ou sistemas que promovam uma produtividade maior. Porque este homem, de fato, é muito abandonado no seu plano de carreira, no seu plano salarial e nas formas de serem aquela história, preparados. simplesmente eu vou garantir teu empreguinho, tô aí, fica aí e pronto, e te isto vira. Você imagina onde nos leva. Onde nos leva a vários incógnitos, vários problemas e principalmente a um ponto que esse eu não quero nem discutir com você no próximo bloco, é corrupção, isso aí é outro departamento, não cabe aqui na economia. Um departamento que cabe muito bem são algumas neuroses, e uma já começou para 2010, inflação. Temos que temê-la? Dá para temer? Ela vai voltar ou não vai? A gente está aqui querendo debater esse tema com você. Escreve pra gente, economianegócios@recordnewstv.com.br. Voltamos já já. Economia e Negócios de volta. Na nossa entrevista de hoje, dentro do especial de final de ano, o Celso Luiz vai botar quase uma bola de cristal aqui, porque já vão fazer um monte de número já já. Mas, antes desse número, a grande neurose já estão prevendo aumento significativo na taxa de juros nos próximos meses para 2010,
porque até chegando, eu já vi um relatório quase apontando para 11, vários relatórios apontando para 10,45 até o final de 2010, em função da neurose da inflação. Como é que você vê juros e inflação? Bom, você sabe que o problema da inflação decorre do fato de você ter um excesso de moeda para comprar esse conjunto de bens e serviços que a sociedade nos oferece. Então, tendo muito dinheiro para comprar um conjunto de produtos menores, os preços sobem generalizadamente. E aí isso se chama de inflação. Deixa eu só fazer uma observação. Antes que eu morra, como a gente falou, lembrou que o ano que vem estamos em ano eleitoral, eu recentemente vi uma entrevista do ex-presidente Fernando Collor de Mello, numa emissora concorrente que não vem ao caso, justificando exatamente por conta deste excesso de liquidez no mercado, ter feito um enxugamento da liquidez, que nada passou do que o calote em todos os brasileiros. Então, ameaça dessa totalmente... Não. Gato escaldado, né? Não queremos ver a segunda vez, certo? Eu acho isso mesmo. Cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça, não é? E é verdade. O que de fato ocorre é que nós injetamos na economia recentemente 84 bilhões de reais com o 13º salário. Injetamos mais 6,5 bilhões de reais para comprar dólares e manter o preço do dólar num determinado patamar. O Banco Central fez isso. Aumentamos despesas públicas, como você bem observou nos blocos anteriores, aumentando ainda mais a liquidez. Entra dinheiro por todos os cantos nesse país de capital estrangeiro. Então nós estamos com excesso de liquidez, somado a isso tudo as medidas anticíclicas que disponibilizaram créditos, etc., e que realmente estão mostrando uma liquidez muito grande. É de se imaginar, pelo mês de abril, uma inflação querendo ter um suspiro. Botando a cabeça para fora, quero reaparecer. E aí, quais são os remédios? O mais eficaz, rápido, é aumentar um pouco a taxa de juros, o que não faria grande mal ao país, se aumentássemos um pouco. Mas nós deveríamos cortar as despesas públicas, o que não vai acontecer, porque é um ano eleitoral. E se nós tivermos um aumento do valor do dólar em relação ao real, nós vamos exportar mais e, portanto, vamos pôr mercadoria que já temos pouca para fora e trazer dólar para dentro, trazer dinheiro para dentro. Mais inflação, mais liquidez. Não é? Então, é de todo conveniente esperar por um ciclo de aperto monetário, que deve se iniciar lá pelo mês de abril e terminar o ano aí pelos 10,5, por volta disso aí, mesmo. É a sua perspectiva mesmo. Para conseguir segurar, sim. É isso que eu ia perguntar, dos males o menor. É o menor. Se eu seguro a inflação e diante desses outros instrumentos que eu certamente não vou utilizar este ano, é isso, né? É isso. Então, dos males é o menor. Agora, veja, a taxa de juros, uma Selic neste percentual, havendo isto que está começando a ocorrer no Brasil, que é a competitividade no setor bancário, você viu os juros e os spreads cederem, isso não vai machucar o consumidor, porque a concorrência bancária vai obrigar todos os bancos a trabalharem os seus créditos com juros menores e spreads menores, não é? E, portanto, o consumidor sofrerá pouco com isto. Mas, efetivamente, nós imaginávamos que o melhor remédio seria o corte nas despesas públicas, a disciplina fiscal, um investimento muito bem priorizado e feito pelo governo, tirar esse PAC deste marasmo que se encontra, ou abandoná-lo. Nós já temos aqui 3 instituições aprovadas no nosso ordenamento jurídico, podem ser utilizados. As concessões, as cessões e as permissões. Então vamos, através desses instrumentos já consagrados, agilizar as medidas necessárias para se colocar o investimento público sem necessariamente usar o termo PAC. Quase publicitário, marqueteiro do PAC, é isso. Menos marketing, mais economia. Agora, isso dá para a gente imaginar, esperar ou pelo menos cobrar dos candidatos deste ano para começarmos a ter a partir de 2011, não é? Quer dizer, o cenário que você traçou foi, já que eu não posso usar as outras medidas, pelo menos para não ter um acirramento da inflação, eu vou lá e contenho através da taxa de juros. Mas eu posso cobrar
Destes próximos, o quê? Vamos falar as 3 coisas que eu posso cobrar deles? Pode reprisar? E vamos falar, para qualquer candidato à presidência da República. Eu quero o quê? Em primeiro lugar, que ele ponha as contas públicas em dia, reduza os gastos, dê eficiência aos investimentos governamentais. Em segundo lugar, que ele mantenha a estabilidade monetária. Em terceiro lugar, que ele olhe para o seu povo, que ele seja capaz de fazer um processo de distribuição de renda, que aumente o mercado nacional, mas, sobretudo, beneficie famílias, beneficie pessoas. Claro. Eu acho que aí já fizemos um plano de governo, quem quiser sentar nessa cadeira como candidato tem que assinar embaixo. A gente está chegando ao fim de mais este programa, agradeço demais a sua participação, a sua também, você sabe, né? Encontro marcado conosco todas as noites às 19h30 e sintonizado o tempo inteiro na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.